Olá, amados, paz e bem. Eu sou o presbítero Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, segundo trimestre de 2026. Como os irmãos sabem, nesse trimestre nós estamos estudando sobre ideologias. E a lição de hoje, a lição de número 8, traz como tema a falácia do pragmatismo. O pragmatismo que, em certo sentido, dependendo da área de aplicação, é eficiente, mas quando se aplica o pragmatismo na doutrina e nos valores, nós temos uma relativização da verdade. E nós iremos então estudar esse tema na lição de hoje. Lembrando, meus irmãos, que você que gosta de ministrar com slides na sua igreja, seja então um assinante do ebdemfoco.com. Sendo um assinante do EBD em Foco, você tem slides da revista CPAD, 100% baseado na revista, com imagens de qualidade prontos para serem usados. E mais, os slides produzidos pelo EBD em Foco são editáveis, o que facilita a preparação da sua aula. O conteúdo da assinatura contém os slides das lições de adultos, slides das lições de jovens, mais bônus, slides de escatologia, slides de discipulado, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos, incluindo cursos de capacitação para o professor da EBD. Nós temos também, meus irmãos, o aplicativo do EBD em Foco. Você acessa a sua Play Store e procure por EBD em Foco. Instale o aplicativo do EBD em Foco no seu smartphone e acesse todos os slides e subsídios produzidos pelo EBD em Foco na palma da sua mão. Para mais informações, acesse o site www.ebdemfoco.com ou entre em contato com a nossa equipe pelo WhatsApp 94 DDD 984092869. Muito bem, vamos então para o comentário da lição. O texto principal da nossa lição se encontra em 2 Coríntios capítulo 4, verso 2, e diz: Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. O apóstolo Paulo argumentando que ele e os irmãos rejeitavam tudo aquilo que era vergonhoso fazer, que só se fazia em oculto, e também não distorcia, não manipulava nem falsificava a palavra de Deus. Resumo da lição: a verdade não deve ser medida pela utilidade imediata ou pelos resultados visíveis, mas pela fidelidade à palavra de Deus e ao Evangelho de Cristo. A verdade é o que ela é, não apenas a sua aplicação. O texto bíblico da lição se encontra em 2 Coríntios capítulo 2, versos 14 a 17. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, mas você com certeza faça aí a leitura e o estudo em relação a este texto. Lembrando também que certamente o EBD em Foco tem um conteúdo relacionado a este texto para você se aprofundar no conteúdo bíblico. Muito bem, nossa introdução nos diz: o pragmatismo, originalmente formulado por Charles Sanders Peirce no final do século XIX, é uma filosofia que avalia o significado e o valor das ideias com base em suas consequências práticas e utilidade. Ou seja, se produz resultados satisfatórios, então está tudo bem. O pragmatismo é esta filosofia que abre mão daquilo que nós entendemos como abstrato. Ele pensa apenas no valor prático das coisas. Se o valor prático não é o mais interessante, por mais que seja verdade, então o pragmatismo abre mão. Se o valor prático é interessante, mesmo que viole algum valor, então o pragmatismo vai aderir ou preferir esta situação, porque ele está preocupado com os resultados satisfatórios e não com a objetividade da verdade. Embora útil em certos contextos, no legalismo público, por exemplo, quando aplicado à fé cristã, o pragmatismo pode distorcer doutrinas bíblicas
substituindo a fidelidade à palavra de Deus por aquilo que é mais atrativo ou eficaz. Olha só, o comentarista nos diz que, embora útil em certos contextos, né, há contextos que o pragmatismo é útil. E eu destaco aqui o legalismo público, né? A administração pública, ela deve ser pragmática em muitos sentidos, especialmente no sentido do cumprimento da lei, do cumprimento das regras, da objetividade da função de cada agente público. Cada agente público deve preferir a eficiência, a moralidade, deve preferir a transparência e a aplicabilidade da lei. Tudo no sentido mais legalista possível. Isso é muito importante. No serviço público, o pragmatismo é muito importante, porque toda a população espera que os serviços públicos sejam eficientes, sejam de qualidade. Então, não importa a opinião das pessoas, desde que esteja dentro da regra da legalidade pública, então tem que ser aplicado. E nesse aspecto, o pragmatismo é importante. Mas, quando nós falamos de uma perspectiva bíblica, nós não podemos exigir resultados imediatos. Até porque, numa perspectiva bíblica, o que mais importa é a fidelidade à palavra de Deus. E os resultados é Deus quem dá. Esta lição alerta para os perigos espirituais desta abordagem que privilegia resultados em detrimento dos valores ou em detrimento da verdade revelada. Quando você foca somente no resultado, certamente valores serão abandonados. Primeiro tópico: fundamentos do pragmatismo. ênfase na eficiência. Fundamentos do pragmatismo. O pragmatismo dá ênfase na eficiência. E por mais que a gente goste de eficiência, de resultados, a gente precisa entender o seu contexto, porque a depender do contexto, valores podem ser flexibilizados, relativizados e violências morais podem ser cometidas. O pragmatismo valoriza aquilo que produz resultados visíveis, rápidos e mensuráveis. No contexto eclesiástico, isso se traduz em estratégias que priorizam crescimento numérico, visibilidade nas redes sociais ou satisfação imediata do público, mesmo que não esteja alinhados com os princípios bíblicos. O pragmatismo valoriza aquilo que produz resultados visíveis, rápidos e mensuráveis. Mas, como nós já falamos, a depender do contexto, isso é bom. Mas no contexto eclesiástico, por exemplo, se nós aderirmos ao pragmatismo nos púlpitos das igrejas, nas administrações e até mesmo na teologia, nós viveremos refém da opinião pública. Como assim, Melk? Ficaremos refém da opinião pública? Porque a opinião pública deseja um produto, deseja um resultado. E nós, se aderirmos ao pragmatismo, estaremos em busca desse resultado, e é onde mora o perigo. Se vivermos em busca do resultado para satisfazermos a opinião pública, princípios serão violados, valores serão esmagados. E isto é o problema. O problema é que essa ênfase na eficiência pode levar a uma fé superficial, baseada em experiências emocionais e em métodos que agradam aos sentidos, mas não nutre o espírito. Uma fé baseada nos métodos, de fato, ela será superficial. Métodos são importantes na gestão de qualquer instituição, mas neste caso, a fé não pode depender de métodos. A pregação do evangelho até pode ter determinados métodos, mas
Mais do que os métodos, a pregação do evangelho segue princípios. E o principal princípio da pregação do evangelho chama-se fidelidade à palavra, fidelidade à ordenança bíblica. O pragmatismo, em busca da sua eficiência, porque a gente é tentado, com certeza, a lançar mão do pragmatismo. Qualquer pastor, qualquer líder, nós aqui do EBD em Foco também somos tentados, porque quem não quer ter uma maior audiência? Quem não quer ter uma igreja, uma comunidade, um templo cheio? Quem não quer ter uma equipe grande trabalhando, ajudando? Todo mundo quer. Mas a que preço? E lançando mão de que princípios? De que ferramentas? Lançando mão dessas ferramentas, não vai violar alguns princípios? Lançando mão de métodos, não vai ferir a fidelidade? É importante que a gente pense em tudo isso. Como já foi dito e eu repito, o pragmatismo, a depender do contexto, ele é útil. Como eu disse, no serviço público, se espera sempre que o serviço público seja pragmático. Em que sentido? Que ele sempre busque eficiência e o mais rápido possível. Imagine uma pessoa que está doente. Você espera o quê? Que o hospital demore, espere resultados a longo prazo? Não. Os resultados têm que ser rápidos. Então, a eficiência do pragmatismo é muito bem-vinda no serviço público. No serviço privado também. Você não vai andar de ônibus e numa companhia aérea ou no supermercado e ficar horas e horas naquela morosidade ou esperando tempos e tempos para ser atendido. Não, o pragmatismo é importante para isso. Mas quando nós trazemos o pragmatismo para a questão eclesiástica, isso pode ser um problema, porque nós vamos focar nos resultados e com isso alguns valores irão se perder. Como que eu disse, o principal valor da pregação do evangelho, o principal princípio é fidelidade à palavra. Nós podemos usar métodos, nós podemos fazer programações, mas nós não podemos deixar de sermos fiéis. É isso que a palavra de Deus diz, é isso que o apóstolo Paulo diz, que os disperseiros sejam achados fiéis. E o pragmatismo pode acabar com esta fidelidade aos valores em detrimento da eficiência e dos resultados. Relativização do conteúdo. Quando o pragmatismo se torna norma, a mensagem do evangelho é frequentemente ajustada para se tornar mais agradável ou aceitável ao público. Por exemplo, se eu tenho um público de adúlteros e eu preciso desse público frequentando, enchendo o templo, ofertando e dizimando, então eu vou entender que lançar mão do pragmatismo é uma boa ideia, porque ele será eficiente. Se eu estou falando para um público de homossexuais, lésbicas, né, para o público LGBTQIA+, e é vantajoso para mim tê-los ali naquele ambiente, então eu vou lançar mão do pragmatismo e entender que o que importa é o resultado, que o que importa é a eficiência do trabalho e não os valores que essas pessoas compartilham. Se o pragmatismo se torna norma, o evangelho é descaracterizado. Se torna apenas mais uma ideia, onde as pessoas aderem ou não, e não uma verdade absoluta. Verdades bíblicas consideradas difíceis de serem abordadas, como pecado, arrependimento e o ensino a respeito da santidade, são suavizadas ou ignoradas, a fim de não espantar os ouvintes, que é o relativismo moral. O pragmatismo, dentro do contexto religioso, leva ao relativismo moral, como eu acabei de falar. Se tem um grupo de adúlteros, eu vou flexibilizar. Se tem um grupo de LGBTQIA+, eu vou flexibilizar. Em nome de quê? Em nome do serviço que eles prestam, em nome da presença deles no templo para manter o templo cheio, para eu tirar foto, fazer o vídeo e colocar na internet, em nome do que eles podem ofertar, dizimar. Quando nós lançamos mão do pragmatismo dentro da perspectiva eclesiástica, nós
desvirtuamos os valores bíblicos. O relativismo moral se torna a regra, o conceito de pecado é esvaziado e as pessoas já não temem mais a Deus nem obedecem à palavra, porque tudo se tornou relativo em nome da eficiência e do resultado, que atende uma demanda social e não uma demanda espiritual. Então, faz-se o que for preciso fazer para que atenda os gostos de uma determinada classe. E assim, o conceito de pecado é esvaziado, mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E nós, como igreja, precisamos defender esta verdade. O salário do pecado é a morte. Nós não devemos relativizar o pecado e nem esvaziar o seu conceito. O salário do pecado é a morte. O perigo é que a mensagem central do Cristo crucificado se torne irreconhecível no meio de discursos motivacionais e fórmulas de autoajuda. A palavra de Deus, no entanto, não é negociável. O apóstolo Paulo advertiu contra pregações que agradam aos ouvidos. 2 Timóteo 4:3 diz: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres que lançaram mão do pragmatismo, lançar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Ou seja, Paulo está dizendo que nos últimos tempos o pragmatismo invadirá a igreja e pessoas terão para si seus líderes favoritos, e esses líderes terão seus seguidores favoritos, porque eles contemplam ou realizam, atendem um propósito, um objetivo ou um resultado. Mas Paulo está enfatizando que a pregação autêntica pode ser rejeitada pelo mundo, mas é poderosa para salvar os que crer. É a fidelidade da verdade que a igreja deve manter. A relativização do conteúdo bíblico, por mais eficaz que pareça, enfraquece o poder transformador do evangelho. Não é nem que enfraquece o poder transformador do evangelho, é que se torna uma mentira, e o evangelho não é mentira. Uma meia mentira é sempre uma mentira completa. Um meio remédio não cura ninguém. Então, nós temos sim que lutar contra o pragmatismo religioso que relativiza a verdade bíblica, que mistura conceitos filosóficos com o evangelho e no final acaba não sendo evangelho. E nós precisamos entender, irmão, sempre. O professor deve explorar isso com seus alunos. Nós devemos entender sempre o que vai mudar a vida de um pobre, miserável pecador é o evangelho. A adaptabilidade excessiva. O pragmatismo incentiva uma adaptação constante às tendências culturais, tecnológicas e de mercado. Embora a igreja deva comunicar-se com clareza ao seu tempo, há o risco de importar métodos seculares que produzem o evangelho, que reduzem o evangelho a um produto moldável conforme a demanda. E aí nós lembramos do que Paulo escreve em Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. O pragmatismo incentiva uma adaptação às tendências culturais, às novidades pós-modernas. Mas, apesar de que a igreja precisa sim aprender a se comunicar no tempo presente, mas se comunicar no tempo de hoje não é a mesma coisa que se adequar, que se moldar ao mundo de hoje. E até porque a Bíblia é bem clara. Nós não experimentaremos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se nós nos amoldarmos ao mundo. Quando o culto é programado com base em pesquisas de satisfação, perde-se o senso de reverência, adoração e centralidade das Escrituras. Você pode pensar assim: Mel, que é isso? Um culto realizado a partir de pesquisa de satisfação? Meu amigo, é o que mais tem nas igrejas por aí. É o que mais tem. Pergunta se você gostou daquela mensagem, daquele louvor. Aí as pessoas dizem: não gostei, achei ofensiva. Me emocionei. E aí
começa-se a produzir uma programação para atender. É como se fosse um cardápio. O pragmatismo leva a celebração a um momento como em uma lanchonete, onde você oferece um cardápio e o cliente, se não gostar, vai reclamar. O foco muda da glória de Deus para o bem-estar e a satisfação do cliente, do frequentador. Mas a missão da igreja não é agradar, irmãos. A missão da igreja é proclamar a verdade com amor e fidelidade. Olha, amor, proclamar a verdade com amor, mas também com fidelidade. Com amor, entendendo a necessidade, entendendo a gravidade da vida que as pessoas vivem, entendendo as necessidades das pessoas, do mundo, mas não abrindo mão da verdade. Segundo tópico, perspectiva bíblica. A perspectiva bíblica em relação à adesão ao pragmatismo. Poder do evangelho. A mensagem do evangelho não se baseia na busca por resultados rápidos ou em eficiência segundo os padrões humanos. Como eu falei no início, é óbvio, todo líder, todo pastor deseja resultados. Por mais que Paulo diz, uns preparam o solo, outros semeiam, outros regram e outros colhem, e quem dá o crescimento é Deus, nós sempre entramos em desespero quando nós olhamos a obra e não a vemos crescer no ritmo que nós queremos. Isso não significa, irmãos, você que é líder, você que é pastor, dirigente de igreja, líder de ministério, professor da escola bíblica, isso não significa que você tenha que simplesmente abrir mão de qualquer trabalho, de qualquer ideia que vise a dinâmica, o crescimento da igreja. Você não significa isso. Mas você não pode pensar e lançar mão de métodos que faça com que você seja o centro dos resultados. O que você faz os centros do resultado. Não. Paulo diz, uns plantam, uns regram e outros colhem. Em tempos que nós não dimensionamos, mas em todos esses momentos de preparação do solo, de plantio, de regar e de colher, Deus está presente. Ele fez crescer, ele dá a maturidade e ele dá a oportunidade de colher. Nós não podemos cair no engano de lançar mão de métodos que vise resultados rápidos demais. Às vezes nós batizamos pessoas rápido demais, às vezes nós consagramos obreiros rápido demais, pensando que eles estão prontos por uma ou outra atitude deles, mas maturidade espiritual muitas vezes demanda tempo. E a gente precisa ter sabedoria. Não significa que na direção de Deus você não possa dar oportunidade para alguém. Não significa que na direção de Deus você não possa consagrar alguém. Mas é preciso ter cuidado para nós não estarmos lançando mão do pragmatismo para ter resultados. Paulo declarou que a pregação da cruz é loucura para os que perecem, mas para os salvos é poder de Deus. O cristianismo começa com a morte de Cristo, algo que o mundo via como fracasso, mas que na verdade é o triunfo da redenção. É assim, são coisas que parecem loucura para o homem, parece loucura para o mundo, mas é poder de Deus para a salvação de vidas. O evangelho verdadeiro confronta o pecador, exige arrependimento, exorta o cristão a viver uma vida santa e oferece salvação pela graça. Esse texto aqui é maravilhoso. Primeiro, o evangelho verdadeiro. Você quer saber se alguém está pregando o evangelho de verdade? Perceba se essa pregação está confrontando o pecado das pessoas. Perceba se nessa pregação está se exigindo arrependimento como um valor, um princípio bíblico inegável. Perceba se nessa pregação há exortação para uma vida santa. Perceba se nessa pregação do evangelho a salvação é pela graça. A verdade, irmãos, não se negocia.
Por mais que nós sejamos tentados a lançar mão de métodos e ferir princípios para ter resultados, para ter aprovação social, por mais que nós sejamos tentados a isso, mas a Bíblia nos adverte severamente: os despeceiros devem ser encontrados fiéis. Ele não promete uma vida confortável ou isenta de dificuldade, mas garante a presença de Deus e a esperança eterna. A cruz é o símbolo da fé cristã, mas um trono de glória imediata. A cruz é o símbolo da fé cristã, não um trono de glória imediata. E isso nos ensina que o sucesso divino muitas vezes contrasta com o sucesso humano. Mas na frente nós vamos ver, inclusive, o autor dizendo que muitas vezes o sucesso da nossa caminhada só veremos no céu. O fim da nossa caminhada pode ser como a de Paulo, que para ele era uma vantagem, mas ele era tendo o seu sangue derramado. Para ele aquilo era como uma oferta para Deus, era uma vantagem. Quem sabe para muitos de hoje não é a mesma coisa. Mas nós precisamos viver o evangelho mais parecido possível com Paulo, para que nos dias maus, nos dias de adversidade, a gente não lance mão de métodos e questões que firam os nossos valores em nome de resultados. Exemplos bíblicos. Jesus não buscava agradar as multidões, mas fazer a vontade do Pai. Essa era a grande missão de Jesus. A sua mensagem era um chamado ao arrependimento e ao discipulado radical, sacrificial. Em João 6, após um discurso duro sobre comer sua carne e beber seu sangue, que é fazer a sua vontade, é viver a sua vontade, comer a carne e beber o sangue, ali em João 6, já vi muitas pessoas dizendo que ele estava já falando da Santa Ceia, mas não é. Ali Jesus está falando da sua vontade, do seu ensinamento, da sua palavra. A sua carne e o seu sangue, ali comer a sua carne, beber o seu sangue, era fazer a sua vontade, era temer a Deus, amar a Deus, fazer a vontade de Deus. E de forma irrestrita e absoluta. Quando, nesse discurso, Jesus diz que era preciso eles comer a sua carne, beber o seu sangue, ou seja, fazer a sua vontade, fazer a vontade de Deus, para então ter vida eterna, as pessoas então se afastaram. Muitos dos discípulos de Jesus abandonaram. A multidão foi embora e diziam: é muito dura essa palavra, é impossível ouvir e obedecer essa palavra. Jesus, porém, não recuou, nem tentou suavizar sua fala, mas perguntou, inclusive, aos 12: vocês também querem ir embora? Está lá em João 6:67. A verdade não é negociada. Jesus não negociava a verdade. Os profetas do Antigo Testamento também são exemplos claros de fidelidade, sem garantias de aprovação popular nenhuma. Mas eles eram fiéis. Eles eram fiéis, apesar das perseguições, apesar de serem impopulares. Na verdade, a maioria dos profetas eram impopulares, porque eles eram agentes de emergência. Eram agentes da emergência de Deus. Eles só apareciam quando o negócio estava degringolando. Quando um profeta aparece é porque a nação está desobedecendo a Deus. E é óbvio que a mensagem dele é de confronto. E é óbvio que quando se confronta alguém que está em pecado, é muito difícil alguém abaixar a cabeça e aceitar, como Davi fez com Natã. Jeremias, por exemplo, foi perseguido, preso e rejeitado por pregar a verdade de Deus. Sua missão era ser fiel, não popular. E, aliás, Jeremias pregou mais de 40 anos e não teve êxito, porque tudo o que ele pregava era para que o povo se rendesse a Deus e fizesse o que Deus mandava. E o povo foi para o cativeiro, o povo foi destruído, mas não ouviu uma única palavra de Jeremias. Primeiro Deus diz para o povo que Nabucodonosor vinha para levá-los cativos e era para eles aceitarem. Era para eles se renderem, aceitarem, porque seria mais seguro estar na Babilônia do que em Israel. Eles não quiseram, não quiseram. Quando uns foram levados para a Babilônia e ficaram outros, Deus diz ao profeta, Deus diz a Jeremias para o povo permanecer e ser fiel. Mas o povo, com medo de outras invasões, fez o quê? Foi para o Egito.
Havia uma proibição clara. Vocês podem fugir para onde quiser, inclusive ir para a Babilônia. Mas não volte para o Egito. Mas o povo fez o quê? Foi para o Egito. Então, Jeremias não teve êxito na sua pregação. Êxito, eu digo isso no sentido humano, daquele sentido que nós queremos ter, de pregar e as pessoas atender. Jeremias não teve o êxito de Jonas, por exemplo. Jeremias amou tanto o seu povo, deu a vida para o seu povo, mas o povo não ouviu sua mensagem. Jonas queria a morte dos ninivitas, mas os ninivitas ouviram Jonas. Todos nós queríamos ter, todos nós que pregamos, lideramos, ensinamos, queríamos ter o êxito de Jonas quando pregou para Nínive. Mas na maioria das vezes nós somos Jeremias. Nós pregamos para um povo que está com comichões nos ouvidos, com coração endurecido, corrupto, que não querem ouvir a palavra de Deus. Esse padrão continua válido para nós hoje, irmãos. A fidelidade à palavra é mais importante do que a aprovação social. A palavra, a fidelidade, a honestidade na pregação do evangelho é muito mais importante do que os aplausos. O professor deve explorar isso com seus alunos, especialmente para jovens que estão iniciando seus ministérios de pregação. Sejam fiéis à palavra e não busque os aplausos. Os aplausos do pragmatismo podem levar você à perdição. A perspectiva bíblica do evangelho nos fala que os frutos é a longo prazo. Os frutos do evangelho são muitas vezes colhidos com o tempo. O semeador lança a semente com fé, mesmo sem ver os resultados de imediato. A transformação verdadeira de vidas, o crescimento no caráter de Cristo e a maturidade espiritual são frutos de perseverança na doutrina e na comunhão com Deus. Quantos pregadores, irmãos, na antiguidade, até nos tempos modernos, morreram e não viram os frutos da sua pregação? Mas será que não teve frutos? Ah, teve sim. Porque a palavra de Deus diz que a palavra do Senhor não volta vazia. Mas muitas vezes a nossa recompensa está apenas no céu. A igreja não deve se deixar pressionar por métricas externas, mas confiar que a palavra de Deus não volta vazia. Ela tem poder para penetrar na divisão da alma e do espírito. Ela é completamente poderosa. Isaías 55:11 está escrito: assim a palavra que sai da minha boca não volta vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu designei. Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito junto às medulas e é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. Deus diz através de Jeremias: fala, pregador, seja fiel, pregador, pregue com fidelidade, porque mais cedo ou mais tarde vai se cumprir, porque a minha palavra não volta vazia, e eu velo para cumpri-la. E Deus diz através do escritor aos Hebreus: a minha palavra é viva, pregue ela é suficiente. Ela é suficiente. Como diz Paulo em Romanos, não me envergonhe do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo o que crê. A Bíblia é suficiente. O sucesso espiritual autêntico é medido em termos eternos. Os resultados duradouros da pregação fiel, mesmo que discretos, glorificam a Deus e edificam o corpo de Cristo. Assim, a igreja deve permanecer fiel, mesmo que não alcance o sucesso humano. Eu sei que a comunidade, a igreja, ela precisa ter autoridade, ela precisa criar uma autoridade social. Ela precisa criar uma reputação social. Para que as pessoas, especialmente nesse mundo de tantas igrejas, possam adentrar aquele lugar sabendo que ali vai ter verdadeira pregação do evangelho. Eu sei, eu acredito nisso e defendo que a igreja precisa sim construir uma autoridade social, onde as pessoas vejam o que se faz ali naquela comunidade e respeite e queira estar ali. Mas, muitas vezes, irmãos, o sucesso da pregação do evangelho, muitas vezes o sucesso do trabalho de anos e anos, liderando o ministério, sendo professor da escola bíblica, pastoreando uma comunidade, muitas vezes esse sucesso você só desfrutará na eternidade. Terceiro tópico, implicações para a igreja. Soluções superficiais. O que o pragmatismo oferece para as igrejas como método são soluções superficiais, que não duram, porque relativizam os valores
eternos. Uma igreja orientada pelo pragmatismo corre o risco de oferecer soluções rápidas, porém superficiais, para os problemas espirituais das pessoas. Isso é um problema sério, irmãos. Nós enfrentamos isso recorrentemente. Cada ciclo de baixa na frequência dos irmãos na escola bíblica ou nos cultos de ensino e nos cultos de domingo, a gente já se preocupa em o que fazer para atrair os irmãos. Uma coisa que a minha igreja faz e eu faço, mas que eu acho o cúmulo do absurdo, é se não tiver o cartazinho no grupo do WhatsApp ou o pastor mandar no PV do irmão, se não tiver o cartazinho dizendo que aquele dia vai ter celebração, vai ter culto, o irmão não vai à igreja. Olha que coisa terrível. Nós precisamos ter cuidado quanto a isso, irmão. Porque se nós nos preocuparmos demais com isso, nós vamos começar a pensar que o pragmatismo é a solução. E aí nós vamos começar a lançar mão de métodos nada convencionais e que podem inclusive ferir valores bíblicos. Nós precisamos ter paciência e sermos fiéis. Uma igreja orientada pelo pragmatismo pode promover campanhas de sucesso, prosperidade ou milagres, mas não levar o crente ao arrependimento, à santificação e ao compromisso com Deus. Pode ser metodologicamente fantástico, pode ser que em termos de resultados visíveis sejam fantásticos, mas aquilo que é essencial, arrependimento e santificação, não terá. A missão da igreja é formar discípulos por meio do ensino sólido, da correção e do encorajamento. E ser um lugar de transformação, não um centro de performance espiritual. Isso aqui é importante. A missão da igreja é formar discípulos por meio do ensino sólido, da correção e do encorajamento. E ser um lugar de transformação, não um centro de performance espiritual. Isso é muito importante. E eu tenho dito muito isso lá na minha igreja, na igreja onde eu congrego. Que os irmãos estão indo para a igreja em busca de performance. Se o irmão que canta ou a irmã que canta não agrada, então o irmão já reclama. Se a pessoa que conduz, que dirige a celebração não agrada, não se encaixa no perfil dos irmãos, reclamam. Se o pregador não prega de acordo com a métrica dos irmãos, eles também reclamam. E enquanto isso, Deus está procurando alguém para abençoar e não tem ninguém. Porque as pessoas não estão indo para os templos ter um encontro com Deus, mas para um espetáculo. Para aplaudir ou não, para aplaudir ou criticar a performance de cada irmão que tem a oportunidade. O crente que vive de métodos, slogans, pode frustrar-se com promessas que não se cumprem. Irmãos, é importante que a gente saiba, e o professor deve explorar com seus alunos, o que de fato vai lhe alimentar é a verdade da palavra. O que de fato vai curar a sua alma, a sua consciência, a sua mente, é o evangelho verdadeiro. O que de fato vai mudar a sua vida é o poder de Deus, que é o evangelho. E não as programações, e não as promessas vazias que se fazem. Entenda uma coisa, fuja de promessas vazias. Se voltem para a palavra de Deus. Ensinem, professores, isso nas suas igrejas. Voltem para a palavra de Deus. Sejam fiéis à verdade bíblica, porque é isso que irá sustentar vocês. Vá para a igreja, vá para as orações, vá para a escola bíblica, leia a Bíblia, não como um espectador, mas como um sedento, como um faminto. Faça como aquela canção, eu não trouxe nada para a mesa. Meu Deus, apenas fome e sede. É isso que Deus quer de nós, que nós deixemos de ser pragmáticos, intelectuais baratos e sejamos famintos e sedentos pela palavra e pela presença de Deus. Estratégias mundanas. O mal de nós lançarmos mão do pragmatismo é que nós lançaremos mão de metodologias e estratégias mundanas.
Ao adotar métodos baseados apenas em marketing, gestão empresarial e tendências sociológicas, a igreja perde sua identidade profética. Olha, vamos lá. O que o comentarista está dizendo? Ao adotar métodos baseados apenas, não significa que você não deva anunciar, não significa que você não deva ter um perfil da igreja no Instagram, no YouTube, para alcançar pessoas. Não significa. Não significa que tem que abandonar os princípios de gestão. Toda instituição precisa ter gestão, gestão financeira, gestão de pessoas, gestão de patrimônio. Mas a Bíblia não fala que nós devemos conduzir uma comunidade a partir disso. Isso são periféricos. O que a igreja precisa fazer é ser fiel à palavra, é pregar a palavra, para que assim ela continue, ela mantenha a sua identidade profética, ela tenha autoridade para expulsar demônios, curar enfermos, pregar o evangelho para pessoas que estão endurecidas e assim elas se converterem. Fazer um marketing da comunidade é importante. Fazer gestão da comunidade é importante. Tem dinheiro, tem patrimônio. É importante fazer gestão. É importante entender o contexto em que nós vivemos. Mas o mais importante de tudo isso é que nós sejamos fiéis. Sendo fiéis, nós manteremos a identidade profética da igreja. É necessário discernimento espiritual para não confundir inovação com mundanismo. Não é que a gente não possa inovar, não é que a gente não possa construir estruturas para atender pessoas, não é que a gente não possa mudar a ornamentação da igreja, não é que a gente não possa comprar instrumentos musicais mais sofisticados, uma aparelhagem de som melhor, não é isso. Mas a gente não pode confundir inovação tecnológica com mundanismo, com o lançar mão de estratégias pragmáticas que violam os valores bíblicos. Estratégias podem ser úteis, mas nunca devem substituir a direção do Espírito Santo, nem comprometer a mensagem. Caso contrário, a igreja se torna uma organização eficaz, mas espiritualmente fraca. O que nos falta, irmãos? E eu digo isso com dor no coração porque talvez eu me inclua muito mais do que vocês. Como pastor de igreja, como líder, o que nos falta é oração. O que nos falta é uma vida de oração. É isso que nos falta. Não é sermos midiáticos. O que nos falta é oração. Deus nos dará a direção se estivermos com Ele em oração. Paulo escreveu que a fé não repousa sobre a sabedoria dos homens, mas sobre o poder de Deus. 1 Coríntios 2, 4 a 5 diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Mas como que Paulo conseguia essa pregação de poder? Porque era um homem completamente e totalmente dependente da oração. Chamados a perseverar. O chamado bíblico é a perseverança na verdade. Deus nos chamou e Ele exige que nós permaneçamos fiéis, mesmo quando isso não parece gerar sucesso visível. A fidelidade a Deus é mais valiosa do que os planos humanos, do que os aplausos humanos. Em Apocalipse 2:10, o Senhor diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Olha, há recompensas, irmãos, que nós só teremos na eternidade. Muitas vezes os frutos do ministério só serão plenamente conhecidos na eternidade. Paulo diz: eu já estou sendo oferecido como oferta de libação, né? Com essa frase ele está dizendo: eu já estou sendo oferecido, eu sei que o meu sangue vai ser derramado, eu sei que eu vou ser morto, mas eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Parece que Paulo está dizendo que o único bem de fato valioso que ele carregava naquele momento ali, que ele tinha naquele momento e que ninguém tirava dele, era a fé. Mas ele diz: mas eu sei que o justo juiz me dará uma coroa. E não só a mim, mas a todos que amarem a vinda de Jesus. Paulo tem consciência de que, apesar de tudo que ele viveu, irmãos, o fim dele é morrer decapitado
sem nenhum vintém no bolso, quase como um indigente. Mas ele tem certeza que no céu tem algo que ele não é capaz de explicar para ele, e não só para ele. Não só para ele que combateu o bom combate, mas para todos que amarem a vinda de Cristo, ou seja, para todos que aguardam Jesus voltar. Muitas vezes os frutos do ministério só serão plenamente conhecidos na eternidade, como a coroa da justiça que Paulo fala. Nós não sabemos o que é isso, mas a Bíblia nos deixa muito seguros. Nós conheceremos, e nós que amamos a Cristo e a sua vinda, também teremos uma coroa de justiça. Pastores, líderes e crentes precisam manter os olhos na recompensa eterna, não em números ou resultados de curto prazo. Eu sei que é difícil, irmãos. Eu lidero igreja, eu lidero ministério. Eu sei que é difícil você olhar o ano inteiro você lutando, indo para oração, ensinando, e parece que o negócio não engata. Mas haverá recompensa sim. Talvez você só conhecerá ela no céu. O verdadeiro sucesso é permanecer fiel à palavra, ao chamado e à missão que o Senhor confirmou. Então, meus irmãos, o Senhor nos chamou. Como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, ele nos deu o ministério da reconciliação. Como diz o próprio Jesus, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Ide por todo mundo e fazer discípulo de todas as nações. O Senhor nos chamou. E o que ele espera de nós é que no dia que nós nos encontrarmos com ele, nós sejamos encontrados fiéis. É fiel que nós devemos permanecer. É pela fidelidade à palavra de Deus que nós seremos recompensados. Não é pela quantidade de obras que realizamos. Nossa conclusão. O pragmatismo pode parecer eficaz, mas é falacioso quando se torna o critério supremo da verdade. A fé cristã ensina que a verdade é eterna, revelada por Deus, e que o verdadeiro sucesso é ser fiel, não apenas eficaz. Devemos rejeitar soluções rápidas que sacrificam a integridade bíblica e permanecer firmes na palavra, confiando que os frutos da fidelidade glorificam a Deus e produzem transformação verdadeira. A fidelidade glorifica a Deus e certamente produzirá frutos verdadeiros na vida de quem nos ouve. Muito bem, chegamos ao final de mais um comentário. Na plataforma EBD em Foco você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. Ficamos por aqui e até a próxima. Paz e bem a todos.